Que é que você falou? Ficou com uma sombra no seu rosto por causa da boina. Meu nome é Ash Ketchum, da cidade de Palage. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Mas eu vim dessa época. Eu tinha 6 anos quando começou a passar Pokémon no Brasil. Vocês acreditam? Olha que loucura. E por falar em formas e aparências e sombras na cara, era ótimo, inclusive, usar a boina, porque tava tapando dessa luz solar que tá agora na minha cara aqui no estúdio. Então tá, pra agradar o Matheus, eu vou aqui, ficar aqui, Bom, a gente vive em um tempo em que a aceleração e a superficialidade do consumo nos levam a tirar conclusões muito precipitadas, baseadas em emoções primárias para quase tudo. A bem da verdade é que as nossas emoções regem quase todas as nossas escolhas a maior parte do tempo, desde sempre. As emoções têm um império, tem um imperativo sobre nós, um controle sobre nós, que a nossa arrogante razão não nos deixa admitir, mas que hoje a gente sabe muito bem que preponderantemente até o viés do nosso pensamento vai ser direcionado pela nossa forma de observar as coisas a partir das nossas emoções. E essas emoções são dadas a partir das nossas impressões sensoriais. O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu experimento e a minha base de dados emocionais dá a forma daquilo que eu acho agradável ou desagradável. Eu venho conversando com muita gente que trabalha com estética, né? Fiz meu trabalho com o Dr. Matheus Arantes, lá na clínica dele, levei depois ele no meu podcast, que já deve ter saído dessa altura, não sei se já saiu ou tá para sair. Deve estar para sair. Com o meu amigo Rafael Oliver, que trabalha com maquiagem, e eu entendo a função da estética nessa nossa primeira impressão e nessa nossa amabilidade e afabilidade com as relações. Guilherme, o que é isso? A nossa capacidade de ter tato, de estar receptivo ou sermos receptíveis ao outro. O problema é que, quando a gente está falando do campo do autoconhecimento, os estereótipos, as etiquetas, as formas que todo mundo concorda que são as formas corretas, que são as aparências profundas, não funciona muito bem. Eu estou fazendo esse discurso todo antes da vinheta e para você vir comigo numa reflexão mais delicada, porque a gente precisa começar a aprender a olhar para as coisas para além dos meros estereótipos. Se você quiser real sabedoria, se você não quiser cair nas armadilhas do auto-engano, a gente precisa começar a perceber que boa parte daquilo que a gente considera evoluído, avançado, grandioso, especial e tudo aquilo que a gente considera de pouco valor, que a gente considera desimportante, que a gente considera ruim, geralmente não está tão acertado assim. Se a gente estiver falando do campo da sabedoria espiritual, esse nosso achismo tem pouco, quase nenhum valor. E não é raro que a gente olhe para as coisas e elas olhem de volta para nós sob a face da nossa sombra. Então é sobre isso que eu quero falar para você, que a gente tem que aprender a observar aquilo que nos incomoda mais do que aquilo que nos agrada e aprender a gostar de observar o que nos incomoda se a gente quiser desenvolver genuína sabedoria sobre nós e sobre a nossa consciência. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quer café? Deixa seu joinha, seu comentário, vamos fomentar nossa sangue online. E antes de qualquer coisa, se você quer aprender a paciência necessária para refinar o seu olhar e desenvolver verdadeira sabedoria advinda do silêncio interno que contempla a música da vida, que nos faz nos reencantarmos conosco e com o mundo, dá uma olhada nesse link, porque nós construímos um curso junto da Kebook que ensina a meditação, a grande arte da interocepção, da introspecção, da introvisão, ou seja, a arte de olhar para dentro e aprender a cavar aí nesse poço até encontrar a água da vida dentro de você. Você vai aprender técnicas científicas e práticas da meditação que desde tempos imemoriais vem acompanhando buscadores e buscadoras de inúmeras tradições e dando o fundamento para acender a luz principal da nossa consciência, que é a nossa atenção, e clarificar o que fazer com essa atenção, que é a nossa intenção. Então, como é que a gente melhora a nossa lucidez, traz nossa consciência para o presente, melhora a nossa qualidade de vida, a nossa capacidade de interagir com o mundo, nossa capacidade de tomar decisões, de administrar nossas emoções, de lidar com o nosso estresse. Então, assim,
quiser aprender a fazer isso na prática, a requalificar o seu olhar, faça sadhana. Eu fico aqui falando e falando e falando sobre meditação, mas o único jeito é você sentar e fazer. Guilherme, eu não consigo. Tenta fazer o nosso curso, dá para parcelar um monte de vezes. Se você não gostar, você pode devolver, mas tenta. Porque aqui a gente está só tentando clarear os passos para a prática. Mas o lance é fazer prática. Essa foi a grande diferença paradigmática que meu mestre me deu quando eu entrei na senda do yoga. Eu virei para ele e disse, todo mundo teoriza sobre mudança. Eu tenho que mudar aqui, tenho que mudar ali. Como é que faz isso? Ele disse, agora você está pronto para o que eu tenho para te ensinar. Então este ano eu te mandarei para Bharat Mata. Onde é Bharat Mata? Aqui! E se você quiser ir para Bharat Mata, conhecer a Índia comigo, a terra dos mestres, a terra dos gurus, nós vamos agora em janeiro fazer um curso lá, é uma peregrinação e um curso com várias práticas meditativas muito mais profundas do que no curso online. E se você se inscrever na viagem para a Índia, que tem algumas vagas ainda, algumas só, você ganha o curso da Kebook. Então se inscreve lá e vamos ao nosso tema. Eu tenho falado muito do Jung porque, primeiro, eu sempre estudei Jung, já faz uns bons anos, mas agora eu retomei a minha leitura do Jung, porque eu tô fazendo o quê? Estamos tentando trabalhar a timidez do Matheus, galera. Ele tá virando o Bulbasauro da Self-Revolution. Pra quem não sabe o que é o Bulbasauro, não tô falando do Pokémon do primeiro bloco do programa, não. Tô falando do Bulbasauro, o que ajuda o Cauê Moura lá no programa dele. Fala aí, ô Charmander. Isso você sabe o que é, né? Sei. Achamos uma coisa que o Yogi Matheus assistia enquanto ele ainda era humano. Fala aí, Charmander. Por que eu tô estudando Jung? Você está fazendo o curso de analista junguiano. Então, e aí, né, a gente fica lendo muita coisa e a gente fica com aquilo grudado na cabeça. Por exemplo, estou lendo de novo isso aqui, do Mark, agora a versão em português, porque eu só tinha lido em inglês, e tô aí, cheio de shivaísmo na cuca. Então, lendo o Jung, lembrei de uma frase dele que precisa ser muito bem contextualizada, mas Jung diz: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Certo. Porque não é que necessariamente aquilo que nos irrita nos outros a gente carrega em nós, mas quase sempre carregamos, em falta ou em excesso. Ele diz também, como uma ressalva, que às vezes o que nos irrita nos outros é só canalice no outro mesmo. Psicopatia, crueldade, injustiça. Ontem mesmo, falo isso sem nenhum orgulho, eu quebrei um pau com uma pessoa naquela Oxo, não vou fazer propaganda lá do mercado do Rajinish. Enfim, quebrei o maior pau com uma menina nesse mercado porque era madrugada, a gente tava voltando de uma peça de teatro, eu e o Felipe, sim, da herança, de novo, última vez que a gente foi assistir isso, tá? E a gente entrou lá pra tomar um suco, pra achar alguma coisa pra comer, né? E tinha uma moça que estava visivelmente embriagada e tinha um moço no caixa contando moedas. E daí ela começou a querer gritar com o cara e ele falando, moça, eu não posso te atender enquanto eu não fechar o caixa. E ela começou a gritar com ele como se ele fosse empregado dela. Quando ela veio falar comigo, porque ela achou que eu tava furando a fila dela, eu falei, fica calma, tá tudo bem. É bom mesmo, amigo, porque isso não é bom pra furar minha fila. Só que ela voltou a gritar com o rapaz do caixa. Aquilo me deixou muito irritado. Então assim, injustiça me tira do sério, não sei você. Meus alunos na Índia me viram ficar, assim, visivelmente perturbado. Eu coloquei isso num vídeo até. Eu entrei no meio de uma briga porque tinha um homem batendo num senhor de idade. Eu falei assim, isso aqui não importa a razão, não me interessa o que aconteceu. Isso não se faz. E se eu tiver que pensar antes de fazer o bem, antes de agir compassivamente, então a razão de existir como um ser humano acabou, né? Então, assim, o que te irrita no outro te leva a uma melhor compreensão de você sempre, mas não é só porque você carrega aquilo em você. Às vezes, é porque te ajuda a saber também que gatilhos são disparados em você ante as situações da vida. Para mim, por exemplo, é muito claro que situações de injustiça vão me deixar bastante emocionalmente instável. Eu vou entrar para defender quem precisa, sempre. Eu nem penso assim, é bem instintivo isso. E eu não me envergonho disso não, gente. Acho que ter uma resposta ativa ante a defender aqueles que não podem se defender sozinhos, inclusive isso faz parte do Dharma de um grupo de mestres que eu admiro muito, que são os mestres Sikhs. Guru Gobind faz esse voto, esse vrata com Sikhs, né? Você nunca ergue a tua espada a não ser para defender o Dharma ou a vida de inocentes. Então, assim, viva como um santo, mas se a vida de inocentes estiver em risco, lute como um demônio. E eu acho que esse é um voto digno de se seguir.
essa digressão toda foi para a gente clarificar a frase do Jung. Aquilo que irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Sim, não é porque necessariamente aquilo que está me irritando no outro seja a minha sombra. Às vezes o outro é só canalha. E você não precisa achar que você é o tempo todo canalha. Tá tudo bem. Mas, via de regra, e nós estamos dando aqui uma porcentagem enorme para que a frase do Jung seja quase um imperativo, quase uma frase axiomática. O que é axioma? O que é axioma, Matheus? Tempo cultural. Axioma é uma verdade autoevidente. O que você achou aí? Não achei. Tempo para o Matheus. Bom, na filosofia, premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira. Aham. Fundamento de uma demonstração, porém ela mesma indemonstrável. Uhum. Originada, segundo a tradição racionalista, de princípios inatos da consciência, ou segundo os empiristas, de generalizações da observação empírica. Uhum. Então, o axioma é uma verdade autoevidente. Tipo, 2 mais 2 igual a 4. Fim. E acabou. É quase um axioma que aquilo que irrita nos outros a gente carrega em alguma medida dentro de nós. Exceto quando é a canalice, quando é a psicopatia, como eu contei em relação à injustiça. Ah, Guilherme, mas você também não é injusto? Certamente que eu sou e eu não percebo. Ou não faço isso intencionalmente, sei lá. Mas não daquela maneira. Isso eu tenho consciência para dizer, mas sempre aquilo que nos irrita nos outros nos leva a uma melhor compreensão de nós mesmos. Guilherme, mas esse vídeo não é sobre estereótipos? Pois então, a nossa sociedade etiqueta e rotula aquilo que ela julga ser por convenção, isto é, por um pacto não dito, o que é bom, verdadeiro, legal, justo, maneiro, etc. Nossa propaganda, nosso modo de consumo, a língua que a gente fala, ou seja, todo o arcabouço de condicionadores que a gente tem, vão fazer a gente criar uma ideia do que é verdade, e do que é legal, e do que eu gosto e o que eu não gosto. No campo da praxis espiritual, no campo do entendimento de si mesmo, entendimento verdadeiro de quem você é, para além do nome e da forma, isso não tem valor nenhum. Olhar para aquilo que te irrita e pensar que sempre tem algo para você trabalhar ali, que se te incomoda, que se te transtorna, pode te transformar, aquilo que transtorna também transforma, é um ótimo meio de gerar um mecanismo de trabalho a partir das circunstâncias e não mais ser só vítima delas. Não entendi, Gui. O que eu estou querendo te dizer com tudo isso é: você criou para si um monte de regrinhas e normas e formas para o que você acha que é espiritual, para o que você acha que te transforma e te faz bem. E é bem da verdade. Shri Yukteswar, por exemplo, diz para nós lá na Ciência Sagrada que aquilo que nos traz paz, que nos traz recolhimento, silêncio, sensação de satisfação, é aquilo do que a gente tem que se aproximar. E que a gente deveria se afastar daquilo que nos fragmenta, etc e tal. Mas a gente tem que tomar cuidado que essa sensação de paz ela é uma paz serena. Não é aquele consumo eufórico excitante das coisas que nos dão trimelique. Gui, não entendi de novo. Presta atenção no que te incomoda para aquilo poder ser mecanismo para algo que te transforme e te traga paz em algum momento. Ah, porque eu gosto desse mestre porque ele tem um jeito de falar que me é muito agradável. Mas não gosto daquele porque tem algo no olhar dele. Toda vez que as tuas interpretações subjetivas surgirem com muito afinco em relação a alguém, eu estou falando bastante disso porque faz um tempão que eu vejo as pessoas comentando nos comentários aqui. Gosto de tal mestre porque o jeito dele falar me emociona. Não gosto de tal mestre porque ele parece que não é uma pessoa verdadeira. Você é muito inteligente, adoro o que você fala. Eu fico tipo, só porque eu sou inteligente, cuidado. Isso não diz nada, tá? Você gostar do jeito que eu falo também não diz nada. Ah, e não gosta do jeito que você fala porque você é um meditador, mas você é muito acelerado. Teve uma outra que escreveu assim, o seu olhar não transmite paz. Filha, tem nada mais subjetivo, absolutamente idiota do que isso para dizer. Ah, você tá chamando a pessoa de idiota? Não, tô chamando o pensamento. Se o que você tá querendo desenvolver é sabedoria, não tô preocupado se você gosta ou não de mim. Eu tô preocupado se o que eu tô fazendo aqui, de alguma forma, tá te ensinando algo. E se tá te incomodando, show, meu trabalho tá sendo feito. Mas se você tá gostando demais de mim ou de alguém, o que eu ia dizer antes de dar problema no ar-condicionado é, Santo Agostinho fala para nós assim, que ele tem cuidado
com quem o enaltece, com quem o adula, e tem preferência por aqueles que o criticam, o que incomodam, porque esses segundos podem dar para ele material para trabalhar. É muito difícil você encarar esse lugar do incômodo, ou da crítica, ou do abalo emocional como um lugar para autotrabalho. Mas se você não fizer isso, cada coisa que acontecer na vida que te incomodar, que não sai como você quer, vai te desestabilizar, vai te destruir. E eu vou te contar uma novidade. A vida é cheia muito mais de momentos que nos abalam, que nos destroçam, que nos despedaçam, do que momentos que nos deixam elevados, em paz, sábios, tranquilos, se eu não vivo uma vida absolutamente antisséptica e privilegiada. Então, se a vida é cheia de dissabores, como é que eu uso esses materiais que me irritam para saber mais sobre mim? Por que o olhar do Guilherme me incomoda? Vou fazer o vídeo de olhos fechados agora. Ou porque o jeito que eu te falo faz você gostar do que eu falo. A gente tem que ter essa mente racional de crítica ambivalente. O que é isso? Eu tenho que ser capaz de me autocriticar com muita sagacidade toda vez que eu julgo pro bem ou pro mal alguém. Toda vez que eu, muito empolgado, sair daquele lugar da serena percepção, eu volto, presto atenção na minha respiração e começo a analisar os porquês dos porquês. Ai, que vida chata, Guilherme. Ué, bom, você quer autoconhecimento ou você quer deixa a vida me levar, a vida leva eu? Você quer entender as razões que te engatilham sofrimentos? Ou você quer simplesmente continuar julgando a tudo e a todos como se uns fossem os criadores e causadores da sua felicidade, do seu enlevo, da sua paz, e outros os causadores do teu desterro, do teu destempero, da tua aflição? Quando no fundo, filho, filha, quem gerou esse incômodo, esse abalo, foi você e a sua consciência. A sua sombra, por assim dizer, né, evocando o Jung, ou o seu lado mais profundo egóico mesmo, de autodefesa, que quer preservar as coisas num lugar de segurança, num patamar de controle. A gente cria essas explicações de gosto, não gosto desse ou daquele professor, porque a gente gosta dessa sensação de conforto, de ficar no lugar onde eu não me mexa. Eu estou bastante acostumado com o caminho espiritual, porque já percorro essas coisas há muitos anos. Então, por mais que ainda me doa, eu estou bem vacinadinho para que, mesmo com os meus chiliques e as minhas revoltas com o treinamento dos mestres, eu falei assim, bom, peraí, se eu tô rotulando, estereotipando e achando bom, legal, ruim, se eu tô achando que eu tô progredindo, se eu tô achando que eu tô atrasado, se eu tô achando muito, provavelmente eu tô errado, porque achismo não tem lugar para sabedoria. O Abu Madian e o Al-Lawali, que é esse cara aqui, ó, esse mestre que comentou El Fruto das Palavras Inspiradas, eles dois dizem assim que o Al-Lawali comenta, né, o texto do Abu Madian, e ele diz assim que Deus, ou essa consciência divina, ou esse Atman, ou essa realidade perfeita, o estado de despertar, a consciência Buda, e o eu são autoexcludentes. Enquanto estiver o eu, não há Deus, enquanto estiver Deus, não há o eu. Ou seja, enquanto houver o ego, enquanto houver essa persona, esse ser separado, que etiqueta, rotula, que estereotipa tudo, não pode haver sabedoria genuína. Então, enquanto você estiver aí preso nos seus gostos e desgostos, esse mestre é legal, essa pessoa é legal, isso aqui me ajuda, isso aqui me faz... É claro que eu não estou dizendo para você abrir mão da sua capacidade de julgar, mas há esferas da sua consciência. A esfera prática para você lidar com o mundo depende do teu julgamento racional, claro, crítico, de dizer isso aqui eu gosto, isso aqui não gosto, isso aqui faz bem, isso aqui faz mal. Mas quando você está falando do trabalho interno, é muito pouco relevante gosto. Porque geralmente, quando a gente está falando desse trabalho na interioridade, aquilo que incomoda é justamente aquilo que faz o trabalho rolar. Que eu falei que eu estou acostumado, né? Os meus mestres sempre foram muito duros comigo. Assim, eu fico vendo a galera falar assim, esse cara é bravo, esse aqui não. As pessoas fazem umas perguntas meio chonhas para os professores espirituais quando eu estou perto deles, né? Umas perguntas que a gente fala assim, ai meu Deus. E eles respondem com a maior paciência do mundo. Quando eu faço uma pergunta, eu penso assim, não, agora eu vou fazer uma pergunta incrível. Eu quase nunca pergunto nada, porque eu falo, bom, eles já estão dando tudo que eu preciso. Eu falo assim, agora eu vou perguntar um negócio bárbaro. Aí eu pergunto e tomo uma raspelada, assim, pá! Pô, desculpa aí.
Mas eu tô acostumado. Se eu ficasse ressentido, eu ia dizer assim, ele me tira a minha paz. Esse professor, ele não é verdadeiro porque ele não é gentil bastante. E eu li na Bíblia que Jesus precisa ser gentil. Ele era gentil, então todo mundo tem que ser gentil. O olhar dele não me satisfaz. Acho que era por isso que o Aga, o mestre da Bia, usava óculos escuros, né? Pra ninguém falar bosta, assim, em relação ao trabalho dele. Mas assim, gente, sério. Se você tá afim de autoconhecimento, abre mão dos estereótipos. Tá tudo bem se lidar com o campo da estética na vida prática. E a gente é assim. A gente é superficial, a gente é rasteiro, assim, de assim, aquilo que tem uma aparência mais legal, as formas estão mais inconforme. A gente tende a avaliar com mais apreço. É simples. O Osho fazia muito mais sucesso do que o Ninkar Olibaba. O Ninkar Olibaba parecia um mendigo, o Osho parecia um rei. Né? O Osho, o Sadhguru, parece um sultão. E as pessoas vão em multidões a eles. O Ninkar Olibaba fica ali, coçando a frieira dele, com o calcanhar cheio de craca. E assim, não dá pra dizer, esse é melhor, esse é pior. Eu tenho minha opinião sobre esses três e quem é o maior dos três. Não, tá dando bem pra entender quem eu acho que é o maior dos três, né? Mas aí, esse achismo do Guilherme, sabe que ele vale? Nada! E aí o seu achismo sobre o caminho espiritual também não tem que valer nada. Vai mais fundo. Aprecia mais fontes, desafia seu intelecto, desafia teus estados emocionais, olha para as verdades que não são muito palatáveis para você e tenta entender por que é que te incomoda. O que é que te falta, o que te excede ali naquela pessoa que te incomoda para te abalar tanto. Porque olhar para isso com um olhar distanciado, com um olhar qualificado, sábio, é o que te leva mais longe, é o que te liberta do sofrimento. Porque na medida em que eu começo a entender com profundidade quem eu sou e por que é que eu sou como eu sou e estou como eu estou, aí eu posso trabalhar os meus sofrimentos de modo a transformar sofrimento em caminho. Do contrário, eu estou preso a essas amarras. Do contrário, eu vou viver com essas etiquetas e estereótipos, rotulando todo mundo e achando que eu sei sobre o que é sabedoria genuína ou sobre o que é caminho genuíno, e eu estou só me amarrando a cada prisão mais sofisticada que a outra, elaborando explicações sobre uma coisa que eu nem tateio, que eu não experimento. E é esse o ponto nevrálgico que a meditação nos leva, da experiência direta. Mais uma vez, se você quer, dá uma olhada nesse link, de verdade. Porque o que a prática meditativa que eu ensino, que os mestres ensinam, é uma tal que vai te ajudar a perceber com maior profundidade por que é que o mundo te incomoda onde incomoda, por que é que você se incomoda e se fragiliza e sofre com as coisas que estão te fazendo sofrer e ficar fragilizado, e como é que você dá a volta por sobre isso e faz uma verdadeira alquimia da consciência para transmutar, para transubstanciar. Isto é, transformar uma substância em outra, né? Então, transubstanciar a raiva, a irritação e o incômodo que você sente com alguém, ou a adulação, o apego e a adoração que você faz a alguma ideia ou alguma pessoa, transubstanciar essas duas coisas em sabedoria genuína sobre você. Porque, afinal de contas, o que Lahiri Baba ensina é que não há outro verdadeiro mestre senão Kutashta Chaitanya, o indestrutível bem-aventurado, a luz da própria consciência. O verdadeiro guru é a alma, é Deus. Mas você só acessa isso com um guru de verdade, um guru pragmático, um guru que seja esse canal, um mestre, um acharya, um professor. E se você não o tem, com vários professores e com paciência. Com paciência, sagacidade e sabedoria. Então, olha para dentro e vai mais fundo. Se quiser saber como, eu te ajudo e te ensino. Vem com a gente e para de julgar. Não julgue no sentido de não use o seu intelecto, que você vai precisar muito dele. Mas para de julgar de maneira torpe, de maneira infantil, baseado em emoções e sensações superficiais, porque aí você só está sendo uma criança birrenta. Se você quiser sabedoria genuína, silencia, tenha paciência, olha para dentro e vai mais fundo. E se quiser saber como, a gente te mostra o caminho. Parou! Vocês vivem me perguntando da minha história espiritual, espiritualista, espiritualista, etc e tal. E eu contei tudo isso quando eu tinha 18 anos, neste livro aqui. A Eterna Dança Cósmica foi meu primeiro livro, eu escrevi metade dele lá nos trens da Índia, quando eu tinha 18 anos, e visitei um monte de mestres, e um monte de coisa louca aconteceu, e lá eu conto de todas aquelas coisas que vocês adoram saber e que eu não falo mais.
E tem o seguinte, eu não vou mais imprimir esse livro. Ele era da editora Baraúna, a gente pegou os direitos para nós, fizemos autopublicação por um tempo e fizemos uma tiragem grande e ele está em suas últimas unidades. Está lá na Amazon para vender, tem o link. Mas se você quiser comprar direto com a gente, entre em contato pelo direct ou por esse WhatsApp que está aqui e na minha mão é mais barato. Vai logo, porque eu não vou mesmo mais imprimir esse livro, então quem tem, quem não tem não vai ter mais. Tá bom? Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sanga Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!